Olha, quando se fala em maçonaria, logo vem à cabeça aqueles símbolos, os rituais, todo aquele mistério, né? Mas e se tudo isso for, na verdade, só a ponta do iceberg, a porta de entrada para algo muito, mas muito mais antigo? Um conhecimento que, dizem, vem de uma única fonte, a tradição primordial. É exatamente essa busca, essa jornada por um saber ancestral que a gente vai desvendar agora. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: para quê? Para que serve essa jornada toda? O que alguém que entra para a maçonaria está buscando de verdade? No final das contas, qual é o objetivo disso tudo? E a resposta é bem interessante. A jornada maçônica é, antes de mais nada, uma preparação. Sabe, não é sobre chegar a um lugar específico, mas sobre estar sempre melhorando, sempre evoluindo. A lógica é a seguinte: esse conhecimento ancestral não é algo que você simplesmente lê num livro e aprende. A pessoa precisa se transformar por dentro para conseguir de fato entender. E é aqui que a coisa fica mais séria. Porque, olha, não é um caminho para todo mundo. É uma jornada oferecida só para quem a ordem considera como justos e perfeitos. Gente que está pronta para encarar uma série de provas, de desafios, que são, na verdade, o primeiro contato real com os mistérios. Ok, mas e o primeiro passo? Como é que se entra nesse universo? É isso que a gente vai ver agora, falando um pouco sobre o que é esse tal de caminho iniciático. O ponto central é o seguinte: não importa o rito, não importa o sistema maçônico, o objetivo final é sempre o mesmo: a auto-iniciação espiritual. É uma transformação que acontece de dentro para fora, e sem essa mudança, a tal grande obra, que é basicamente o grande projeto de aperfeiçoamento humano e espiritual, continua sendo um livro fechado, um mistério total. Mas espera aí, que conhecimento é esse que exige tanta preparação? Bom, agora a gente chega no coração do mistério. Vamos falar da gnose velada. A palavra-chave aqui para entender tudo é gnose. E atenção, não estamos falando de conhecimento de livro, de decorar datas e fatos. Não é isso. Gnose é um outro tipo de saber. Intuitivo, uma compreensão que brota de dentro. É essa chave que abre as portas, que permite não só avançar no caminho, mas de verdade absorver o que é passado. E olha que legal como a fonte resume essa ideia toda, que parece super complexa, em só duas palavras: reconhecimento e conhecimento. A sacada é essa. Primeiro, se reconhece uma verdade que de alguma forma já estava ali, adormecida, e só depois disso é que se vai a fundo no conhecimento dela. É como um despertar para algo que sempre esteve lá. Tá, mas por que velada? Por que esconder esse conhecimento todo? A explicação é que ao longo do tempo, essa gnose foi protegida de propósito, guardada a 7 chaves em círculos iniciáticos como os de sacerdotes. A ideia era manter a pureza, sabe? Preservar o poder de transformação que ela tem e evitar que fosse usada de forma errada ou, sei lá, que virasse algo banal. Isso tudo leva a gente para uma pergunta ainda maior, né? De onde veio essa gnose? Se ela foi sendo passada e protegida, qual é a origem de tudo? E é aí que a coisa fica interessante, porque a fonte aponta para um único ponto de partida. A teoria é simplesmente fascinante. Diz o seguinte: toda essa corrente de conhecimento vem de um único lugar, a tal da tradição primordial. Pensa nela como se fosse um sistema original, quase um código-fonte que liga o nosso mundo físico ao mundo espiritual. E o mais incrível, é um código que não foi feito para ser entendido de uma vez só. Ele foi projetado para ser decifrado aos poucos, com o tempo. Beleza, então temos a origem. Mas como é que essa tradição atravessou os séculos? Vamos seguir essa pista agora, olhando para uma espécie de linha do tempo sagrada. O caminho que se desenha é bem claro. A gnose, que antes estava escondida lá nos mistérios da antiguidade, pense nos rituais de Ísis, de Mitra, tem um ponto de virada na era mosaica. É ali, com a construção do tabernáculo, que se cria um ponto de contato direto com o divino. E, por fim, toda essa trajetória é, digamos, ressignificada. Ganha uma nova camada, uma nova dimensão com a mensagem de Cristo. E dentro dessa lógica, as escrituras se completam. Pensa só, é uma analogia perfeita. O Antigo Testamento seria a planta baixa, o manual de instruções para construir o templo físico, a estrutura de pedra. Já o Novo Testamento é o guia para construir o nosso templo interior. É a base para a evolução espiritual de cada um. A grande pergunta que fica, claro, é:
Se esse conhecimento é tão antigo, tão secreto, como é que ele sobreviveu e chegou até hoje? Vamos ver agora exatamente isso, os métodos de transmissão. E vamos combinar, é uma pergunta que parece não ter resposta, né? Como é que uma tradição que é basicamente oral, secreta, conseguiu passar por impérios, por guerras, por milênios inteiros, sem se perder no caminho ou virar outra coisa, completamente diferente? A resposta, ao que tudo indica, está numa estratégia de 3 partes. Primeiro, a tradição oral, o famoso conhecimento passado de boca a ouvido, no sigilo. Segundo, o ritual e o símbolo. Eles funcionam como uma linguagem própria, que guarda o conhecimento sem usar palavras, protegendo de interpretações erradas. E, por último, o método que talvez seja o mais puro de todos, a transmissão direta, de mestre para discípulo. Mas no fim do dia, para que é tudo isso? Para que séculos e séculos de rituais, símbolos, segredos? O objetivo final, segundo a nossa fonte, é um só: religar. Ou seja, religar o ser humano ao divino. É, no fundo, a grande busca por atravessar aquele véu que separa a gente de uma realidade maior, mais elevada. E para fechar essa ideia de transcendência de uma forma bem poética, a fonte traz uma citação do Fernando Pessoa que é fantástica. A morte aqui não é o fim, é só uma passagem. Ele diz: morrer é só virar a esquina e deixar de ser visto. É uma ideia muito poderosa, né? Que sugere que a consciência continua, só que em um outro lugar, em outro plano. E no final, a gente volta para o começo, para o mistério. Se a jornada inteira é uma grande preparação, e os rituais são a forma de manter essa tradição acesa, qual é o destino final? O que tem no fim dessa estrada? Será que o objetivo é, um dia, conseguir ver essa tradição primordial revelada, cara a cara? Ou será que a resposta, no fundo, é a própria jornada?